Oi, Lari, Tudo seja bem? bem-vinda. Bem, seja Obrigada. bem-vinda ao nosso Café Forte. E É isso aí. vamos estar conversando um pouco hoje sobre os desafios aí que você enfrenta no dia a dia como mulher, empreendedora, como jovem. Vai ser muito legal, né? A Larissa, já vou apresentar rapidamente ela aqui antes de ela falar. A Larissa, ela tem, salvo engano, 22 anos, né, Larissa? 22, isso. 22 anos, ela é estudante de nutrição, é empreendedora, né, tem empresa, é empresária no ramo da moda, e ela também é líder de juventude na igreja onde ela frequenta, onde ela coopera, e diversas atividades aí que ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso e vai nos contar como que funciona isso e vai nos inspirar hoje com certeza. Larissa, desde já, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, é um prazer estar aqui. É importante essa oportunidade que você está dando para as mulheres, né? É algo que, com certeza, não só eu, mas todas que irão passar por aqui irão ficar muito orgulhosas, porque é algo importante nós podermos passar um pouquinho das nossas experiências, né? Mesmo eu sendo tão nova, tenho um currículo um pouquinho grande aí já, mas tenho bastante coisa para compartilhar com vocês e estou honrada de estar aqui hoje participando do Café Forte com Helena e Córdova. É isso aí. Que legal, Larissa. E eu vou começar, Larissa, com a primeira pergunta, que é o seguinte: nós vamos falar sobre empreendedorismo hoje, só que eu acho legal, né? Nós que acompanhamos um pouco a sua trajetória, a sua história, você contar um pouco sobre isso. Você hoje é uma empreendedora de sucesso, uma empresária já com uma empresa relativamente sólida, consolidada, Uhum. mas você é estudante de nutrição, né? Isso. Conta um Aham. pouquinho pra gente sobre essa faceta, vamos dizer, esse lado da Lari, que é estudante de nutrição. Por que a nutrição? Como que você foi parar dentro da faculdade de nutrição? Então, desde que eu comecei ali a pesquisar quais faculdades, né, quais eram as minhas oportunidades, eu sempre queria ir para o lado da área da saúde. Na verdade, o meu desejo era fazer medicina, né? Mas eu decidi isso tarde demais, então, condição financeira para fazer uma faculdade particular de medicina é inviável, né? Muito caro. Como eu decidi tarde demais, a federal já não era possível. Então, eu fui atrás de algum curso na área da saúde, porque eu já sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. Aí nós começamos a pesquisar e eu sempre, desde pequenininha, desde nova, eu sempre gostei muito de cozinhar, ajudando a mãe, fazendo algumas preparações, sempre inventando moda na cozinha. Aí teve um dia que eu fui numa feira de profissões da PUC. E lá eu fui olhando, conversando com o pessoal lá, eles foram me contando como que era, e eu cheguei na banca do curso de nutrição. Quando a menina me contou, eu me apaixonei, porque eu já gostava muito de comida, né, de fazer as preparações. Ela me contou um pouquinho do como que era a nutrição, o que que fazia, e eu me apaixonei pelo curso também porque foi bem perto do ano que o Lucas Gabriel foi diagnosticado com diabetes do tipo 1, né? Então eu lembro assim que a tia Daniele, ela logo que ele foi diagnosticado, ela foi atrás de uma nutricionista pediátrica, pela Unimed não tinha muitas opções. Então isso me chamou muita atenção também e eu falei, opa, é um curso legal. Fui pesquisar, vi que tinha diversas opções, diversas áreas que eu poderia estar atuando no mercado. E foi um curso assim que me apaixonei e eu falei, não, é isso, é nutrição que eu vou fazer. Que legal, muito bom. Talvez alguém, algum jovem, alguma jovem, algum jovem, ou até pessoa que está querendo ainda buscar uma profissão, o que você poderia dizer sobre a nutrição? Né? Você apaixonou-se pela nutrição, o ramo da nutrição, o que, que ele envolve, e já aproveitando também, falar, né, sobre a importância da nutrição, porque às vezes a gente tem alguns tabus, alguns preconceitos, e eu queria que você dissesse o porquê procurar um profissional nutricionista, o porquê que é tão importante uma nutricionista, o porquê que eu, Elianai, deveria procurar uma nutricionista, apesar do óbvio, né? Você vai falar, olha, talvez qualquer pessoa pode falar, Elianai, você precisa de um nutricionista, de um personal trainer, né? Você precisa emagrecer. Mas, além disso, né? Por que eu preciso de uma nutricionista?
É boa essa pergunta, Nai, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, eu vou procurar um nutricionista porque eu tô acima do peso, ou tenho alguma doença como diabetes mellitus, né? E eu vou procurar um nutricionista para poder ajudar no controle. Na verdade, não. Você pode, qualquer pessoa pode procurar um nutricionista, porque comer saudável é comer bem, é comer saudável, né? Então é uma questão de prevenção da nossa saúde. Porque se você tiver uma boa alimentação, você vai ter um bom sono, vai ter um bom estar, uma boa disposição, vai manter o peso. Então, não é porque você está acima do peso ou porque você tem alguma doença que você vai ter que procurar um nutricionista, né? É questão de saúde, de prevenção. Então, uma das coisas que também eu gostei muito quando eu fui atrás do curso de nutrição e pesquisei um pouquinho mais foi justamente isso. Porque eu, que não entendia, não sabia nada a princípio, achava que eu só tinha que consultar com uma nutricionista se eu tivesse acima do peso ou se eu tivesse alguma doença. Então, eu depois que eu comecei a fazer o curso aqui em casa mesmo, a gente não tem nada de doença nem nada do tipo, eu mudei muitas coisas. A gente começou a passar a comer grãos integrais, de, nossa, bastante coisinhas assim, temperos que eu fui aprendendo na faculdade, eu fui implementando. Então, é mais questão de saúde, não é nem você tem algum problema que você vai atrás de um nutricionista. É melhor você prevenir agora, né, antes de você ter uma doença. Então, isso foi uma pergunta bem interessante, porque muitas pessoas acham que tem que procurar um nutricionista depois que você já tem o problema, e não é bem assim, né? Perfeito, perfeito. No caso do nutricionista, quais são as áreas que ele pode atuar, né? Porque eu Uhum. acredito, né, que muita gente às vezes fica imaginando que o nutricionista, ele, obrigatoriamente, ele tem que talvez estar atrás de uma mesa só prescrevendo dieta, né? Ó, Uhum. come isso, não come aquilo. O que que o nutricionista, a pessoa que tem a aspiração, quem sabe, a ser nutricionista pode esperar e pode atuar? Às vezes tem pessoas que acham justamente isso, que tem que só um nutricionista é montar cardápio para doença ou algo do tipo. Mas tem home care, que é você ir na casa da pessoa e você fazer, mesmo que você faz uma clínica, você vai fazer ali um atendimento só que na casa da pessoa. Tem o US, que é a unidade de alimentação. Então, os nutricionistas de uma UAN, eles vão montar um cardápio, o almoço, né, dali, de pessoas saudáveis mesmo, e vão oferecer tudo que seja necessário a todas as pessoas. Também tem em esporte, né? Os atletas aí, eles precisam de um nutricionista para acompanhar ali, para fazer o pré-treino, o pós-treino. Em hospitais também, né? Então, se você está ali no hospital, você fez uma cirurgia, você precisa de uma dieta diferente do que você está acostumado a comer. E tem a clínica também, né? Que é o que o pessoal mais conhece, que é você ter ali consultoria e montar uma dieta para as pessoas atendendo todas as necessidades que a pessoa precisa, né? Então a gente vai fazer os cálculos ali, tudo, e vai ver qual que é a necessidade diária da pessoa, o que, que ela realmente precisa comer. Mas é engraçado porque às vezes as pessoas acham assim que vai no nutricionista, a gente vai lá e vai cortar tudo, né? Você não pode comer mais nada. Não pode comer pizza, hambúrguer, mas não é bem assim, gente. A gente vai perguntar. Por exemplo, eu vou chegar em você, Eliana, o que você gosta de comer? Você gosta de comer qual fruta, qual verdura? E eu vou tentar pegar tudo o que você gosta e implementar no cardápio. Eu não vou colocar nada que você não gosta. Você pensa comigo, se eu colocar, por exemplo, uma abobrinha que você não gosta lá no teu cardápio, você não vai querer comer. Então as pessoas acham isso também, né? Tem esse tabu de que, vou no nutricionista, ele não vai deixar eu comer nada, vou ter que comer só grão, ver a base de verduras e legumes, alface. Não é bem assim, né? A gente vai desmistificando, né, isso na cabeça das pessoas. Uma reclamação que é muito comum, que eu converso com amigos de alguns segmentos profissionais, caso nutricionista, médico, advogado, acontece muito isso, que é aquela consultoria rapidinho, basiquinha, sabe? É só aquela abordagem rápida. Me ajuda com os advogados, acontece, eu trabalho com muito advogado, ali acontece muito isso, né? Me ajuda com o processo, pô, me tira uma dúvida. Acontece muito isso com você também. Me passa uma dieta rapidinho, me passa a dieta pro meu filho. O meu avô. Como que você lida com isso? Te incomoda de alguma forma? Como que você lida com essa situação? Nossa, acontece bastante. Eu lembro que logo que eu comecei a estudar, às vezes você sabe que eu como bastante, né? Eu gosto de comer. Às vezes eu fazia o meu prato ali de comida, a pessoa olhava assim, nossa, mas nutricionista pode comer isso? Ele te fala bem a verdade, isso, esse tipo de coisa. E, faz uma dieta pra mim, me incomodava bastante. Eu falei assim, gente,
eu estou fazendo uma faculdade de 4 anos, gastando dinheiro, ralando, me esforçando para a pessoa vir me pedir uma dieta de graça, eu ficava bem brava com isso. Mas agora eu já acostumei, porque, na verdade, o intuito meu, né, é consultoria, vai ser ajudar as pessoas. Então, hoje eu já não me incomodo mais com isso. Eu ouço, deixo para lá, porque tem gente que vem para encher o saco mesmo, e é assim. Mas já sofri bastante no início, me incomodava muito com isso. Agora já acostumei, já. Perfeito, perfeito. Bom, vamos transitar agora para essa Lari empreendedora que a gente conhece, né? O que aconteceu, né? Vamos assim dizer. A Larissa começou a fazer nutrição e, de repente, a Larissa vira empreendedora no ramo de calçados, vai para o ramo da moda, dá certo e está se solidificando de forma impressionante. O que ocorreu? Em que momento você falou assim, não é só nutrição? O porquê que você foi para o ramo da moda e o ramo do empreendedorismo? É bem engraçado, né? O que tem a ver a nutrição com uma administração de uma empresa, por exemplo? Então, é bem engraçado. Mas foi mais por necessidade de uma renda. Quando logo que eu comecei a faculdade de nutrição, em 2017, tinha 18 anos, né? Chegou um momento que eu pensei assim, não, eu quero começar a trabalhar. Aí conversei com os meus pais, a gente entregou nas mãos de Deus. E a princípio ali, logo que eu comecei a faculdade, eu não podia já atuar como estagiária no ramo da nutrição, né? Eu tinha que ter no mínimo um ano ali, um ano e pouquinho, para poder atuar nessa área. Então eu mandei currículo para alguns lugares, e só que eram lugares muito longes, aí veio aquela dúvida, será que é isso, será que não é? Aí teve um dia que meu pai chegou e falou, meu pai e minha mãe chegou e falou assim, vamos orar? Vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus. Se for para ser, vai ser. Se for para ser um lugar mais perto, vai aparecer, mas vamos colocar nas mãos de Deus. Falei, tá bom, vamos orar sim. Aí foi engraçado porque teve um dia que eu fui para a faculdade de manhã e quando eu voltei, a minha mãe chegou e falou assim, Larissa, eu tenho uma novidade, eu tenho uma questão para ver com você. Teve um amigo nosso de muitos anos que chegou em mim falando que ele vende calçados, que quer que a gente seja representante dos calçados dele aqui em Curitiba. A princípio ele tinha oferecido para ela, né? Mas ela, na hora que ofereceu para ela, ela falou assim, não é para mim que eu vou pegar isso, eu vou pegar isso para Lari. E na hora ela já pensou em mim. Aí ela falou, isso eu achei, algo que me marcou muito, porque ela poderia, né? Ela tem um nome a zelar, tudo, então ela poderia. Já é bem conhecida, poderia vender os calçados, mas não. Ela deixou isso para mim, e daí, já no mesmo dia, ele já me passou as fotos dos calçados, já me passou as informações, e eu falei, o que custa, né? Eu tentar? Vou tentar para ver. Aí eu peguei e postei as fotos dos calçados no meu Facebook. Nossa, foi aquele alvoroço. Meu Deus do céu, eu lembro que eu tenho print salvo, sabe? Do primeiro post que eu fiz. Deu uns 150 comentários, mais ou menos, as meninas perguntando preço, isso e aquilo. E foi aí que tudo começou, que daí eu realmente vi que aquilo ali era o meu emprego, que eu ia começar ali com uma renda extra, né? A princípio eu achei que era uma rendinha bem pequena ali, que eu ia vender para as amigas e tudo mais. Mas foi assim que tudo começou. Da noite para o dia, surgiu essa oportunidade de ser representante e daí montar a minha marca em Curitiba. E foi assim que tudo começou. Show de bola, Ari. Show de bola. Você mesmo comentou que surgiu da necessidade você ser empreendedora, né? Você ali pagando a faculdade de nutrição, que não é uma coisa leve, e aí a gente fala, né, que é a mensalidade, mas são diversos outros custos, né? E mesmo numa faculdade de nutrição, sempre tem a coxinha na hora do intervalo, tem o cheeseburger no final, né? Não é porque então, sai caro. Sai caro. Então, surgiu da necessidade. Então, aí eu te pergunto, uma menina inexperiente no ramo da administração, vamos assim dizer, né, como empreendedora, apesar dos seus pais terem, claro, o conhecimento e estar te orientando, você tem os avós também, que são empresários, mas você tocar uma empresa sozinha foi uma experiência nova para você. Eu te pergunto, somado a isso, já vou fazer aqui duas perguntas juntas, como que você sente que é ser uma jovem, hoje você tem 22 anos, é uma jovem mulher, que a gente sabe ainda que o empreendedorismo para a mulher, ele ainda existem barreiras para ser quebradas, e como que você lida diariamente por ser jovem, mulher, no ramo, nos seus empreendimentos?
Eu encontrei muita dificuldade no início, né? E justamente por isso, por ser muito nova, eu ouvia várias pessoas assim, nossa, mas ela é tão novinha e já tem uma empresa. Porque, como eu te falei, eu comecei ali vendendo os calçados, mas chegou uma hora que eu vi a necessidade de abrir uma empresa, né? Então eu abri um MEI. Hoje a Like Shoes é MEI. E foi assim, uma dificuldade muito grande porque eu não tinha experiência alguma. Por mais que os meus pais, os meus avós, eles têm a Melodias do Rei, tinha loja, né? E a minha mãe trabalhou ali por muito tempo, então eles tinham um pouco de experiência na área de empreendedorismo. Só que era de CDs, né? Era uma gravadora, não era calçados, era totalmente diferente. E era a experiência deles, não uma experiência minha, né? Então eu sofri bastante porque eu não tinha experiência nenhuma. Por mais que eu seja mulher e conheça algum modelo ou outro, eu tive que aprender os nomes dos calçados, ver a foto, já saber o tamanho do salto. Então, teve muita inveja também de pessoas que olhavam assim, e por eu ser nova e já estar conquistando coisas tão grandes. Tinha pessoas que olhavam assim e falavam assim, nossa, mas ela já é tão nova e tem tudo isso. Então, foi muito difícil, assim, por essas questões. E também porque nós, mulheres, temos nossos dias de bons e ruins, né? Então, tinha dias assim que a gente começava o dia, nossa, hoje não é um dia legal. Dava desanimada, só que eu acho assim que não só comigo, mas com todas as mulheres que são empreendedoras, a gente tem que ter determinação, né? Tem que ter determinação e não surgiu uma dificuldade, eu já vou lá pegar e desistir de tudo, largar tudo, não. Eu acho que nós não somos mulheres, nós temos que perseverar naquilo que a gente quer para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos. Uma outra dificuldade também é porque eu era muito tímida. Pode não parecer, mas eu era muito tímida. Tive que aprender a perder essa timidez, porque eu aprendi assim que para eu estar ali vendendo, eu precisava colocar a minha cara a tapa, né? Então, eu precisava fazer vídeos, precisava fazer foto com os calçados, então eu tive que perder essa timidez também para mim poder ali conquistar a clientela, porque eu não tinha clientes nenhums, né? Então, eu tive que conquistar as clientes. Mas tudo isso, todas essas dificuldades, todos esses problemas que eu tive no início, e alguns ainda tenho hoje, foi tudo assim, por perseverança, por não desistir, e debaixo de muita oração, né? Porque, que nem eu falei, a Lactus foi Deus que me deu. Então, eu Sim. acredito que todas as dificuldades que eu encontro hoje ainda, eu sempre oro e falo assim, Deus, foi tu que me deu. Então, eu entrego em tuas mãos e sei que descanso, porque eu sei que Deus vai cuidar de tudo. Mas foi bem difícil, porque daí tem que pegar a confiança dos clientes. Como era vendas online, eu tive um pouco de dificuldade também, porque tem muitas lojas físicas. Então, tinha muitas mulheres que elas optavam por ir numa loja física, porque daí ali elas iam poder pegar o sapato na mão, experimentar, tirar dúvida da numeração e já levar para casa. As vendas online não, né? Você olha a foto, daí não pode pegar na mão, não pode experimentar, pode ter dúvida na numeração. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade nisso no início também, para poder mostrar para os clientes que não era só porque era uma loja online que elas não podiam comprar, que elas não podiam ter confiança de que o produto ia chegar e tudo mais. E assim, eu ainda tinha a mãe, né, que tem o nome dela, tudo, mas eu acho assim que muitas mulheres e muitas pessoas têm essa mesma dificuldade também, porque às vezes elas começam ali do nada e não têm experiência, às vezes as pessoas não conhecem elas, começam a vender e qual que é a confiança, né, que ela vai estar passando para as clientes dela. Então, eu acho que essas dificuldades assim eu consegui, claro, vencer graças a Deus. Meus pais que sempre estão ali me ajudando, apoiando, ó, faz isso, faz aquilo, porque não é fácil ter uma empresa. Aí tinha questão também da faculdade, né? Porque eu fazia faculdade de manhã e daí de tarde eu começava com as vendas. Então eu tive que arrumar essa minha rotina, porque imagina conciliar tudo isso. Aí eu fiquei pensando, né, quando a gente estava conversando sobre isso, eu ainda sou solteira, não tenho filhos, não sou casada, mas imagina as mulheres que são empreendedoras e têm filhos e são casadas, têm uma casa para cuidar, como que elas se viram, né? Então, ser empreendedora mulher não é fácil, mas eu sei que debaixo da graça de Deus e com perseverança e não desistindo, a gente consegue vencer essas dificuldades. Perfeito. Só me responde, a Lucky Shoes tem quanto tempo? 4 anos vai fazer agora em maio. 4 anos. 4 anos, você vê. Dentro disso, a Lucky começou com uma dona, vamos assim dizer, uma administradora jovem, inexperiente, vamos supor assim, mesmo com todo o contexto familiar e tal, mas
a administradora em si, ela era inexperiente. E só que quem acompanha a Lactus acompanhou também um processo de expansão muito interessante, né? Como você disse, a LAC, que era uma empresa simplesmente ali de dentro de casa, né? E vendia online, de repente você via revendedoras em todo o Brasil. Aí eu lhe pergunto, o que aconteceu com a LAC? Que boom foi esse que, de repente, aquela menina que fazia nutrição agora se torna uma empresária e líder de uma equipe de mulheres vendedoras em todo o Brasil? Que nem eu sempre falo, é sempre debaixo de muita oração, né? Porque eu sempre, quando eu falei, desde o início, para mim nunca foi montar uma empresa, ter tudo isso que eu tenho hoje. Para mim ali era só para ter um dinheirinho esse por mês. Mas eu acho assim, o que realmente ajudou muito foi que quando eu fiz essa primeira postagem no Facebook, eu a princípio não tinha colocado envio para todo o Brasil ou algo do tipo, eu apenas tinha postado lá. Só que como eu vi que as meninas foram, eu sou de tal cidade, você envia isso e aquilo, eu passei a divulgar que eu enviava para todo o Brasil. Então isso ajudou a crescer, a expandir. Então, onde a mãe viajava, eu mandava os calçados para ela vender lá, e a gente fez os cartãozinhos e eu mandava em tudo quanto é lugar. Às vezes ia em algum restaurante, como eu tinha os cartãozinhos, às vezes eu via aqueles cartãozinhos expostos assim, sabe, numa bancada, eu ia lá e colocava o cartãozinho. Chegava, às vezes, num lugar, fazia alguma coisa, a pessoa começava a conversar comigo. Eu falei, você aceita um cartãozinho? Então, a gente, além do meio virtual, foi no meio boca a boca também. Até que um dia, teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Lari, você vende no atacado? Eu falei, gente, o que é atacado? Porque eu não sabia a diferença de varejo para atacado, não tinha experiência nenhuma, né? Então, pense. Aí eu fui conversar com a mãe, falei assim, mãe, ó, a pessoa perguntou como que a gente vende no atacado. Eu falei, o que é atacado? Aí ela me explicou tudo, e daí a gente falou assim, não, vamos ver o que vai dar. Aí a gente atendeu essa pessoa, passou os valores, negociamos algumas coisinhas ali e deu certo. Aí eu falei, se deu certo com uma, vamos tentar ver com outras pessoas se dá certo também. Então, o que aconteceu? A gente começou a divulgar que a Lactus estava gerando empregos. Então, a gente começou a divulgar, seja um revendedor, ganhe uma renda extra por mês, e fomos postando, eu abri a página no Facebook. Eu lembro que, na verdade, a página que eu tenho hoje não é a mesma página que eu tenho lá no início. Eu perdi a primeira página porque denunciaram e acabaram derrubando. Eu tinha, acho que, quase 3.000 já pessoas nesse Facebook, e alguém pegou e bloqueou a página, excluiu, o Facebook acabou excluindo. Mas, como eu falei, perseverança é tudo. A gente não desistir. Fui lá, criei outra e comecei a fazer postagens, banners, porque eu percebi que banner chama muita atenção. Eu só sei que quando eu vi, nós entramos na pandemia no ano passado, que foi o ano que, assim, Deus proveu e foi o boom da Lactus, porque a gente de 10 revendedores passamos para 40 revendedores. Então, assim, foi um crescimento grande durante a pandemia. Né? Mas por quê? Porque o ano passado foi um ano difícil, então as pessoas elas queriam um dinheiro extra por mês e nós, nessa forma de ajudar as pessoas, nós conseguimos gerar empregos. Né? Então, como a gente envia para todo o Brasil, isso ajudou muito, foi atrás de transportadora, de nota fiscal, para poder atender essas pessoas. E hoje a Lactus é ramificada pelo Brasil e no Paraguai, que nós temos uma revendedora no Paraguai também, temos clientes nos Estados Unidos. A gente via por correio, né? Então a gente foi expandindo assim e foi ramificando para várias cidades do Brasil. E fora também, né? Fazendo uma projeção, como que você vê conciliar essas duas coisas? O que dessas, né, como administradora, como nutricionista, você observa como uma vocação profissional? O que você enxerga como um propósito específico? Aproveitando, já colocando, você colocou aqui 40 revendedoras, né? O que antes era você iniciou como uma fonte de renda para suprir a sua necessidade de fazer a faculdade, agora, na verdade, é uma fonte de renda de 40 pessoas espalhadas por todo o Brasil. Você vê isso também, não apenas como uma questão vocacional, profissional, uma fonte de renda, mas também como uma oportunidade de gerar, de semear, de abençoar a vida de pessoas, de criar oportunidade para outras mulheres, né? São 40, não sei se são todas mulheres, essas 40 revendedoras. Tem dois homens e o resto são mulheres.
são 2 homens e 38 mulheres, né? Uhum. Então, como você falou, com todas as dificuldades que a mulher enfrenta, né? Nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. A mulher, ela enfrenta muito mais dificuldades, como você disse, criação de filhos, cuidado da casa, né? Às vezes tem algumas que fazem o papel de pai e de mãe dentro de casa, né? Tem que fazer Uhum. jornada dupla de trabalho e você tem oferecido essa oportunidade, né? Você entende a nutrição, o trabalho de nutrição que você faz em alguns momentos e o trabalho também de atendimento a essas suas lideradas como uma vocação, uma habilidade somada a um propósito? Com certeza. Eu sempre, depois que a gente começou com essa questão da revenda, eu comecei a orar a Deus, assim, pedindo para Deus que a forma como eu estava sendo abençoada, eu queria abençoar outras pessoas também. E a forma que Deus me deu foi a revenda. Então, tem várias, dessas 40 pessoas, né? 38 mulheres, a maior parte delas, elas trabalham só com a LAC, que elas trabalham em casa, têm os filhos, e tem algumas que elas trabalham fora e trabalham com a LAC. Então, são rendas extras, né? E tudo isso foi uma forma de gerar empregos. Então, assim, em relação à nutrição e empresa, o meu foco vai continuar sendo a LAC Shoes, já porque eu já tenho hoje essa acessibilidade, tenho esses vendedores que eu tenho que sempre dar uma atenção para eles, tá sempre postando novidades. Isso demanda tempo, né? Porque são 40 pessoas ali que você tem que estar atendendo. Claro que não são todas que fecham ali todo mês, às vezes uma vez por mês ou outra, mas isso tudo demanda tempo, então a gente tem que se desdobrar. Então hoje, o meu foco principal é a minha empresa e um secundário, né, uma profissão secundária vai ser a nutrição, porque eu hoje não vejo como eu via lá atrás, que quando eu comecei a estudar, eu via assim a nutrição para abrir um consultório, eu me via ali atrás de uma mesa, sentada, atendendo um paciente. Hoje eu já não consigo me ver assim. Eu não me vejo mais sentada no consultório, atendendo os pacientes, porque eu sou bem agitada também, então hoje eu tenho uma rotina bem agitada, então eu não consigo mais me ver ali sentada, atendendo o paciente, sentado o dia inteiro. Hoje eu já penso assim que eu posso trabalhar como consultoria da nutrição, como home care, né, que é ir nas casas das pessoas. Então, hoje, a nutrição ela é uma profissão secundária minha. Eu pretendo, depois que eu terminar a faculdade de nutrição, que já era para ter terminado ano passado, mas eu já estou com um projeto de, assim que eu terminar, eu começar uma faculdade de gestão empresarial. Porque como a Lactus agora é o meu foco principal, eu quero me dedicar mais a isso, estudar mais sobre isso também, adquirir mais experiências, né? Então eu quero começar a fazer faculdade de gestão empresarial também, porque o meu objetivo, o meu propósito é abrir uma loja física e quem sabe até abrir lojas físicas pelo Brasil, né? Porque a Olha, gente abrindo lojas físicas pelo Brasil, a gente vai estar gerando empregos para outras pessoas também. Então, não só os revendedores, né? Mas aí a gente vai ter que colocar pessoas ali trabalhando. Então, tudo isso são sonhos, são os projetos que eu sei que são de Deus para o meu coração, mas eu sei que a gente pode alcançar, porque nada é impossível, né, para Deus. Então, como eu perfeito. falei, hoje o foco é a Lactus, mas não que eu não vá trabalhar com a nutrição. Eu quero sim trabalhar com a nutrição, mas como um plano secundário. Maravilha. Perfeito. Eu acredito que dentro dessa questão de propósito, é exatamente assim que funciona, né? A maneira com que Deus nos entrega, a maneira com que as coisas vêm às nossas mãos, né? Em todas Sim. as parábolas bíblicas que você vê Deus, né, sendo retratado nas parábolas, geralmente como um senhor, ele cobrando, ele sempre está cobrando multiplicação, né? E é interessante Uhum. que você tem várias parábolas, tanto a parábola dos talentos, que fala sobre multiplicar, sobre granjear outros. Você tem a parábola das sementes, que nada mais é do que você receber algo nas mãos, algo produtivo, algo de grande valor, algo de grande potência, e você não ficar segurando na mão. Semente, né, não serve para ficar segurando na mão. Semente serve para Exatamente. você espalhar, né? E Uhum. quando você vai espalhando as sementes, você vai deixando frutos pela estrada. E é isso que é legal. Né? Às vezes, quando nós temos uma ideia, temos uma descoberta vocacional, quem tenta ser muito produtivo para si, não cresce. É muito interessante quando nós acabamos percebendo
que as sementes que nós recebemos, elas vão gerar frutos também nas outras pessoas. E olha só que interessante. Se você observar hoje, se você pensasse em ganhar dinheiro simplesmente pagar sua faculdade, a Lacchus teria uma revendedora, que seria a Larissa. Hoje não. Sim. Hoje a Lacchus é composta por 41 pontos, né? Além da matriz, aqui em Piraquara, de Piraquara para o mundo, nós temos hoje, no Brasil inteiro, nós temos no Paraguai, nós temos clientes nos Estados Unidos. Por quê? Porque uma pessoa pegou a semente e não segurou na mão. Pegou a semente e espalhou. Eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso é muito bacana. As pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, precisam às vezes entender isso. Às vezes busca qual que é o propósito, busca qual que é a sua vocação, qual que é o sentido de vida. O nosso propósito sempre, geralmente, está em resolver o problema das outras pessoas. Você hoje, o teu propósito está em resolver o problema, e tem resolvido o problema de 40 mulheres, 38 Sim. mulheres, né, pelo Brasil, mais 2 homens. Ou seja, o propósito de Deus nas nossas vidas não é nos encher. Sempre gosto de dizer isso. O propósito de Deus nas nossas vidas é fazer com que nós transbordamos. E quando nós nos enchemos, nós estamos dentro de nós mesmos. Mas quando nós transbordamos, nós respingamos, nós molhamos, né? Nós transbordamos para as outras pessoas. Isso é muito legal, Lari, muito bacana e muito inspirador também. Caminhando para a nossa finalização. Desculpa, pode falar. Tem pessoas que recebem a bênção e querem guardar para elas mesmas, né? Não querem que ninguém fique sabendo, não, vou guardar aquilo para mim. Mas é interessante quando você recebe uma bênção e você compartilha com as outras pessoas também. É exatamente Perfeito. Isso que você falou. Perfeito. Até inclusive tem uma parábola, não lembro se ela é árabe ou se ela é chinesa, que fala que exatamente a prosperidade ela é uma bacia cheia d'água. Quando você empurra para os outros, a água vem em você primeiro. Exatamente. Agora, quando você puxa para você a água sempre escapa e você não se molha. Então, quando você empurra para os outros, quando você tenta abençoar os outros, ajudar os outros, a primeira pessoa que é abençoada é você mesmo. Isso é muito legal. Uhum. Lari, você é uma pessoa, o teu histórico familiar, vamos assim dizer, até mesmo antes de você nascer, já era um histórico muito forte. Você é filha, neta e bisneta, se não me falha a memória, de pastores. Né? Então, existe uma carreira muito bonita, muito produtiva, inclusive, dentro da nossa religião, do cristianismo, mas especificamente dentro da Assembleia de Deus também, que é hoje a maior igreja do Brasil, uma igreja centenária. Você tem também dentro da sua família o histórico com cantores, né? Nós temos vários cantores dentro da sua família, temos donos de gravadora, né? Aparecido, quem não conhece, né? no meio pentecostal, Aparecido e Neuza, da Melodias do Rei. Você tem produtores, você tem músicos. Vou te perguntar, não seria muito mais confortável você não se meter com o empreendedorismo de moda? Não seria muito mais confortável para você aproveitar isso? Afinal, você está dentro de uma igreja, tem toda uma estrutura, tem todo um apoio, você é líder de jovens, faz um trabalho interessante, faz um trabalho de voluntariado, trabalha com o bazar, né? É muito legal isso. Pena que a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas além de toda a tua vida acadêmica como nutricionista, a tua vida de empreendedora, você ainda tem a parte de voluntariado sua. Não seria muito mais confortável, muito mais cômodo para você falar, bom, meu bisavô era pastor, meus avós dos dois lados são pastores, meu pai é pastor, minha mãe é cantora, eu vou ser uma cantora, eu vou explorar porque querendo ou não querendo, o meio gospel é um mercado, acaba sendo muitas das vezes, eu vou explorar, eu vou ficar aqui, tá cômodo para mim. O que te levou a sair dessa bolha, vamos assim dizer, né? Não bolha no sentido negativo, mas uma zona de conforto e falar, cara, eu vou empreender, né? Eu vou ser a Larissa, eu vou arriscar, eu vou criar o meu nome. Porque eu podia muito bem, até você falou da Melodias do Rei, ela é ativa ainda. Eu podia muito bem ajudar os meus avós e continuar tocando a Melodias do Rei, né? Mas eu nunca me vi assim, claro que eu sempre ajudei os meus avós, mas nunca me vi ali na frente de uma gravadora. Nunca me via também viajando pelo Brasil e sendo uma cantora. Tanto que várias pessoas às vezes filho de peixe, peixinho é. Eu sempre pensei diferente, porque eu falei assim, eu não quero ser cantora.
Sempre pensei de uma maneira diferente. As pessoas falam assim, ah, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas eu sempre pensei de uma maneira diferente. E como eu nasci num berço cristão, os meus pais sempre me ensinaram que a gente sempre tinha que dar prioridade para Deus, acima de todas as coisas estavam Deus. Então, eles me deram um ensinamento. E eles sempre me deixaram livre. Você pode decidir o que você vai fazer da tua vida. Tanto que quando foi para eu escolher a minha faculdade, os meus pais deixaram livre para mim e falaram assim, ó, você pode escolher a faculdade que vocês quiserem, que você quiser. Tem muitos pais que muitas vezes não dão essa oportunidade, né? Falam assim, não, você vai fazer, por exemplo, medicina e acabou, você tem que fazer o que seu pai quer. Graças a Deus, os meus pais sempre me deram essa liberdade de decidir o que eu ia fazer. E quando a minha mãe abriu mão dela ser uma vendedora de calçados para eu ser, eu agarrei aquilo, eu vi como uma oportunidade de eu adquirir a minha independência. De não ficar ali no rabo de saia dele, sabe? E de eu ter a minha independência, eu ter o meu futuro, ter as minhas marcas, né? Deixar as minhas marcas nas pessoas e criar a minha própria história. Não que eu não dependa deles, porque desde que eu comecei a trabalhar com a minha empresa, que me ajudou muito foi eles. Como eu não tinha experiência alguma, minha mãe, eu falo que ela é minha sócia, né? Porque se não fosse ela ali me ajudando, porque a gente não tinha condição de fazer investimento também, né? Então, se não fosse ela ali me ajudando na parte financeira e tudo mais, eu não conseguiria ter chegado onde eu estou. Mas eles me dão, assim, liberdade para eu agir da forma como eu quero agir. E sempre, assim, foi bem difícil de conciliar as coisas é difícil, né? De conciliar a empresa com a parte religiosa ali, mas eu sempre tento me organizar, assim, como eu trabalho em casa, eu tenho minha independência, eu faço meu próprio horário, então quando precisa ali, eu tiro meu tempinho, vou, faço meu devocional todos os dias, porque eu penso assim, Nai, que a gente se dedicando às coisas de Deus e fazendo a nossa parte, Deus abençoa a gente e devolve com bênçãos materiais. Então, Deus me abençoa, eu fazendo as coisas na casa de Deus, Deus me abençoa com a minha empresa, prosperando, aumentando e ampliando as tendas, né? Então, eu sempre peço a Deus e oro para que Deus me dê disponibilidade de fazer as coisas, porque eu amo ajudar, tu sabe disso. Eu amo, tenho várias ideias, amo fazer as coisas. Por mim, eu abraçava tudo e fazia tudo as coisas na casa de Deus, porque é uma coisa que eu gosto, mas foi uma coisa que veio de mim, assim, que não precisou ninguém chegar e falar assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Foi uma liberdade que me deram e foi aquela escolha que eu decidi e segui os meus próprios caminhos, né? Não ficar dependendo dos outros. A Lactus ainda está em expansão? Ela ainda comporta mais mulheres que querem, mulheres ou homens, né, que querem empreender e possam somar com a LAC? Como que funciona, se for possível? Com certeza, eu sempre posto ali na página, porque quanto mais pessoas eu puder ajudar e puder abençoar, para mim e para elas vai ser bênção, né? Então, assim, eu sempre posto, as portas estão abertas, quem quiser ser revendedor, faço tipo, uma iniciação, né, da pessoa, então eu dou todo o suporte ali, passo áudios explicativos de como a pessoa pode fazer as vendas, elas vão ter ali o suporte com as fotos, dou dicas sempre para as pessoas, né, para elas poderem ali aprender, porque como eu não tive alguém me ajudando ali no início, me falando, ó, faz assim, faz aquilo, posta foto todo dia, porque postar foto todo dia vai trazer um retorno bom. Eu não tinha ninguém que me falasse isso, porque eu não tinha ninguém com esse respaldo. Então, eu tento, de tudo que eu não tive, passar para as pessoas. Então, a Lactus sim está em expansão. Quem quiser ser revendedor pode se tornar sim um revendedor. Não precisa que as pessoas achem, eu preciso ter CNPJ, preciso ter isso, preciso daquilo. Não, não precisa. Qualquer pessoa pode ser, porque é uma renda que você vai estar ganhando por mês e você pode ser abençoado ao vender os calçados e usando os calçados também. Então, a oportunidade está aberta para quem quiser. O comentário que eu vou fazer agora é um comentário que é o Elianai Córdova que está fazendo. Não tem nada a ver com a Larissa, não tem nada a ver com os pais da Larissa, mas é muito bom quem está nos ouvindo ver esse comentário da Lari, a dificuldade que ela teve lá atrás para pagar a nutrição, a faculdade, a correria que ela teve que fazer, a expansão que ela está tendo que fazer, porque muitas vezes, Larissa, comentário meu agora, mais uma vez falando de Elianai, falando, muita gente olha de fora e fala, essa aí está tranquila, essa aí é filha do pastor, essa aí é neta do pastor, mas estão tranquilo, o pastor ganha dinheiro,
Ah, ixi, família do pastor ali são tudo rico, andam com dinheiro. Desculpe o termo que eu vou usar. Muitas pessoas que estão aqui nos assistindo não são do ambiente, às vezes talvez pensam assim: ah, o dízimo dos irmãos da igreja estão indo tudo para a família do pastor. Gente, isso não é verdade. Não é verdade. Tanto é prova que a Larissa ela precisou é, de uma renda extra, ela correu atrás para isso. Então, a gente precisa, às vezes, tomar um certo cuidado com os julgamentos que nós fazemos em torno de condições de pessoas e de sistemas que nós não conhecemos. Nós fazemos um pré-julgamento, às vezes, de pessoas que nós não conhecemos. Então, esse comentário eu quis fazer partindo de mim, até para que algumas pessoas também. Não quero nem que você comente, Lari, tá? Esse comentário, porque eu quero que parta de mim, porque às vezes algumas pessoas podem falar, ela está se defendendo, e não tem nada a ver com a Larissa, não tem nada a ver com a família. Eu mesmo agora, lembrando de toda essa situação, vendo você falar e pensando, como eu já ouvi pessoas falarem besteira, né? Como eu já ouvi falar pessoas falarem coisas que não conhecem, que ignoram, infelizmente. Mas que bom que a gente tem, né, hoje em dia, esse espaço também para conversar e mostrar para as pessoas, né, o quanto, na verdade, a vida de um pastor, a vida de um filho, de um neto de um pastor, ela vai além da igreja. Você tem todo o trabalho voluntário, tem todo o trabalho que envolve o cuidado com as pessoas, que muita gente não sabe. Às vezes, de madrugada, tá todo mundo dormindo em casa, mas você acorda com o teu pai se levantando de madrugada com a tua mãe para atender um membro da igreja, que a família está brigando, que está saindo de casa, e alguém é o filho que chegou drogado em casa, que chegou agitado, e daí a gente sabe como que é filho de pastor, ele cresce nesse ambiente do pai não tendo vida muitas vezes para atender a vida de outras pessoas. E isso é muito legal ver que jovens como você têm a experiência dos pais, têm a bagagem dos pais e têm essa força tão bonita, tão legal, de, além de continuar dentro da igreja, também ter a sua participação social como empreendedora, como mulher, como inspiração para todos nós, para todos os jovens que estão vindo te acompanhando e se inspirando em você. Muitas pessoas da igreja acabam se colocando numa bolha, se alienando. Não, eu sou cristão, eu tenho que me envolver com as coisas de Deus somente. As coisas colocam tudo que é fora da igreja como mundo, simplesmente. Não, a vida secular, muitas das vezes até se abstêm, se omitem de fazer uma faculdade, de estudar, de participar socialmente, de participar da política, de participar da vida comercial, e se abstêm. Da mesma forma, algumas pessoas de fora da igreja olham muitas vezes para alguns de dentro da igreja, achando, não, os crentes, os cristãos, eles são alienados. E não é verdade, nem uma coisa ou outra é verdade. Nem quem está dentro da igreja deve se alienar, nem também quem está de fora deve achar que cristão é alienado. Como que você, como mulher inspiradora, como jovem, como empreendedora, como uma futura nutricionista, como alguém que faz trabalho social, como alguém que é tudo isso que nós falamos aí hoje, essa inspiração de jovem, o que você pode dizer para a nossa juventude? Qual que é a importância de nós, como jovens, como cristãos, estarmos envolvidos na sociedade, estarmos mergulhados na sociedade? O quanto você acha que você, como mulher empreendedora e cristã, contribui para a sociedade? É interessante, né? Porque, que nem eu falei, a Like Shoes não foi assim algo que fui eu que decidi, fui eu que criei. Foi tudo projeto e vem do coração de Deus para minha vida, né? Então eu penso assim que quando a gente ora, entrega as coisas na mão de Deus e a gente descansa, o resto Deus cuida. E assim é com a minha empresa também. Então eu sempre me dedico e eu penso dessa forma que eu me dedicando e fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas na casa dele, ele vai me devolver com bênçãos. Eu penso assim que está interligado, uma coisa leva a outra. Eu tenho diversas experiências assim de atendimentos que eu estava fazendo no WhatsApp. Recentemente estava conversando com uma cliente no WhatsApp, acertando umas coisas de uma revenda, né? Que ela comprou alguns produtos. E eu vi sim que ela estava meio apreensiva nos áudios que ela estava me mandando. E eu perguntei, tá tudo bem com você? Aí ela falou assim, Mari, não tá tudo bem. A minha netinha tá no hospital. E começou a chorar no áudio, sabe? Naquele momento, Deus me usou para trazer uma palavra profética para ela. E fora esse testemunho, tem tantos outros que às vezes eu estava fazendo um atendimento ali e Deus me usou para falar com as pessoas.
Então, o meio profissional e o meio espiritual interligados. Eu sempre procuro nas minhas lives que eu faço no Facebook, antes de mostrar, de apresentar os sapatos, mostrar os detalhes, fazer uma leitura bíblica, trazer uma palavra, porque eu posso estar alcançando outras pessoas também. Então, se você, jovem, tem um propósito, tem um projeto, tem um sonho, entrega nas mãos de Deus, pede para Ele estar direcionando a sua vida e descansa, porque se Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, Ele sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que ficar. Então, se você tem esse sonho, esse projeto e você entregar nas mãos de Deus, Deus vai cuidar de tudo e vai realizar esse sonho. E você vai ter as suas próprias experiências, porque eu tenho as minhas próprias experiências, não só no meio ali da igreja, mas na área profissional também. Porque, como eu falei, eu tenho vários testemunhos ali que as duas coisas estão interligadas. Então, eu sempre me dedico porque nas coisas de Deus, na casa de Deus, não porque que eu quero só bênção, mas é algo que eu amo fazer. Eu amo ajudar, eu amo reger os jovens, eu amo ali tirar um tempinho do meu dia para mandar uma mensagem para as meninas ali, que eu discipulo e falar assim, Deus é contigo, Deus te ama. E até mesmo para as clientes minhas, às vezes Deus toca no meu coração e eu mando mensagem para elas e falo, Deus ama você. Então, jovem, se você tem um propósito, se você tem um sonho de repente abrir uma empresa ou vender alguma coisa, porque a gente tem essa necessidade, né? Hoje em dia chega uma certa idade que você para e pensa, não, eu preciso ter a minha independência, preciso sair dali debaixo da asa do meu pai e da minha mãe e adquirir a minha experiência, adquirir a minha renda. Coloca nas mãos de Deus, ora, porque Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes, assim como Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha empresa, e colocando Deus na frente de tudo, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, e o meio profissional vem assim como uma bênção para as nossas vidas. É um propósito, né? Então, eu acho que se você, jovem, tem esse sonho, coloca nas mãos de Deus, porque Deus cuida de tudo da gente nos mínimos detalhes. Deus é tão maravilhoso com a gente, né? Então, eu acredito que seja isso. Que maravilha. É muito legal ver você falando isso, muito bacana, muito importante, sabe? Uma jovem, uma mulher que tem inspirado muitas pessoas e às vezes é natural como jovens nós ficarmos perdidos, às vezes ficar desorientados. Quando nós vemos alguém nos inspirando, nos referenciando, isso é muito importante. Eu sempre gosto de comentar, às vezes tem gente de dentro da igreja que fala, puxa, eu quero ser uma pessoa usada no reino de Deus. Eu quero ser uma pessoa usada para fazer, né, usar um termo bem assim comum, bem popular, para fazer o bem. Eu quero ser uma pessoa do bem, né? E às vezes acham que necessariamente tem que estar ligado a um cargo na igreja. Então, por exemplo, repito, você vem de uma família de pastores, uma família de cantores. Mas é importante os nossos jovens entenderem que a Larissa, como empreendedora, ela não está sendo menos usada por Deus do que os avós, os bisavós, a mãe, o pai, que são pastores, que são cantores. Apenas ela está sendo usada de forma diferente. O que nós precisamos entender é que todos nós, como cristãos, nós somos missionários nesse mundo, para levar tudo aquilo que Cristo pediu que nós levássemos. Levar paz, né? Levar tranquilidade, amor, levar para as pessoas um jugo leve, levar para as pessoas vida onde há morte, tranquilidade onde há desespero. E todos nós somos missionários nesse mundo. Uns são pastores, outros são cantores, outros são missionários disfarçados de empreendedores, de nutricionistas, de advogados, de médicos, de motoristas, de garis, mas todos nós, como cristãos, somos missionários desse amor que Jesus pediu que nós distribuíssemos. Então, se você sente que você não tem, mas eu não tenho uma chamada pastoral, mas eu quero fazer com que as pessoas conheçam o amor de Cristo, mas a sua habilidade é no sentido profissional, a sua habilidade é para ser um motorista, é para ser um advogado, para ser um consultor civil, você pode ter certeza que você vai ser usado por Deus para levar a mensagem para quem estiver ao seu redor. Todos nós somos missionários. Alguns de nós estamos disfarçados de profissionais. Então, a Lari é uma empreendedora, só que ela é uma missionária. A Lari, ela é uma nutricionista, mas ela é uma missionária. Quando nós
somos cristãos, nós não conseguimos separar as coisas. Agora eu sou um empresário, agora eu sou um cristão. Você não consegue, você é o tempo todo. E quando você é o tempo todo, você abençoa todas as pessoas que estão ao seu redor. E é isso que eu vejo em você, Lari, é isso que eu vejo na sua família, é isso que eu vejo nos seus projetos. Você levando Deus em tudo o que você está fazendo. E isso é muito bom e é o que nosso mundo precisa muito hoje em dia. É porque as pessoas acham assim que elas, só porque elas às vezes não podem estar sempre na igreja, por exemplo, um segurança ou algo assim, ele pode ser usado aonde ele estiver, não é porque ele está ali como segurança, num shopping, alguma coisa assim, que ele não pode ser usado. Às vezes vai chegar uma pessoa ali que vai estar precisando de uma palavra ou só, ó, Jesus te ama, basta isso para a pessoa estar sendo usada, né? E muitas vezes as pessoas se limitam a isso. Que palavra de incentivo, uma pergunta, qual palavra de incentivo você pode enviar para as demais mulheres que desejam empreender? Né? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que nós já falamos, qual que é a palavra de incentivo você fala para as mulheres hoje? Olha, empreendam, que vale a pena, o que você pode dizer para elas? Gente, meninas, né? Mulheres, vale a pena vocês perseverarem, insistirem, não desanimarem na primeira dificuldade, porque dificuldades vai ter mesmo. Mas é que nem Jesus fala pra gente, os pastores, né? Deus não dá lutas que a gente não possa suportar. Então, por mais que seja dificultoso, por mais que você levante da sua cama naquele dia e fale assim, nossa, hoje eu tenho tanta coisa para resolver, persevera, ora a Deus, entrega e fala assim, Deus direciona os meus passos, direciona a minha vida, direciona a minha boca no meu falar, para que não seja eu, que seja tu, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, eu acho assim que se você perseverar e pedir a Deus direção, ele vai abençoar e você vai ter forças da onde você não tem, você vai ser abençoada e você vai ter o teu negócio, ter o teu sucesso, seja na vida material, espiritual, financeira. Basta você perseverar e não desanimar na primeira dificuldade, porque dificuldades servem para nos trazer experiências. E a gente precisa de experiências para poder não persistir no mesmo erro e continuar a nossa caminhada, né, ali lutando e batalhando para conquistar os nossos objetivos e os nossos projetos. Maravilha. Larissa, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter dado essa palavra, incentivando as nossas mulheres, as nossas jovens, e enfim, toda a nossa audiência, todos que estão nos ouvindo. Tenho certeza que você foi muito abençoada. Foi um canal de bênção, uma ferramenta para essas mulheres, uma ferramenta também para todos nós que estamos ouvindo. Você tem sido um exemplo, tem sido uma inspiração, e nós precisamos cada dia mais de jovens e de pessoas assim como você. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando você e sua empresa. Amém. Obrigada a você pela oportunidade de deixar eu falar um pouquinho aqui, contar um pouco da minha história. E que eu sei que esse projeto teu do Café Forte vai ser bênção e ainda vidas vão ser impactadas através dessas lives. E Amém. continue assim, nessa bênção e sendo usado por Deus assim como você já é. Muito obrigada pela oportunidade, Nai. Amém. Obrigado, Lari. Obrigado a todos que participaram conosco, que mandaram as suas mensagens, quem mandou as perguntas. Obrigado, gente, por ter acompanhado eu, obrigado por ter acompanhado a Larissa. Semana que vem nós temos mais, na segunda-feira e na quarta-feira. Que Deus abençoe grandemente vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, gente.